Bem-vindos a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Denise Vilaça. E eu, Matheus Torres. Somos licenciados em Letras e em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidado o professor Luciano da Nóbrega, da Escola de Referência e Ensino Médio Solidônio Leite. O podcast de hoje vai ser da área de natureza. E o assunto será como reconhecer o tipo de ligação e de substância química formada pelos elementos de acordo com sua localização na tabela periódica. Eu agradeço pelo convite. Vamos lá. A ligação química, sendo a interação de dois átomos ou grupo de átomos, está intimamente ligada ao rearranjo da estrutura eletrônica, ou melhor, os átomos dentro de uma nova molécula. O potencial de ionização e a afinidade eletrônica são duas propriedades periódicas que podem auxiliar a compreendermos a natureza da ligação química. Lembremos que o potencial de ionização é a energia requerida para retirar um elétron do átomo e a afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Observamos na tabela periódica que determinados elementos químicos tendem a doar seus elétrons mais facilmente e outros a receber elétrons liberando energia. O processo de receber e doar elétrons leva à formação de ânions ou cátions, respectivamente. Espera-se, assim, que os dois íons formados interajam devido às forças de atração de cargas, formando uma ligação química. Qualquer tipo de ligação química entre dois átomos só estabelece se o arranjo resultante das interações entre seus núcleos e seus elétrons possui energia mais baixa que a energia total dos átomos isolados. Assim, podemos dizer que os átomos se ligam para assumir uma condição de mais baixa energia, ou seja, eles procuram uma estabilidade. E essa estabilidade vai acontecer quando diminui essa energia entre a ligação de dois átomos. Esse abaixamento de energia ocorre quando as ligações formadas estão relacionadas aos elétrons mais externos, principalmente os de valência. Podemos explicar um tipo particular de ligação química em termos de estrutura eletrônica dos átomos. Como a estrutura eletrônica está relacionada com a localização, relacionada com os elétrons mais externos, principalmente de valência, podemos explicar um tipo de ligação em termos de estrutura eletrônica dos átomos. Como a estrutura eletrônica está relacionada com a localização do elemento na tabela periódica, podemos prever o tipo e o número de ligação química que um elemento pode fazer a partir do seu grupo período. Então, o modelo mais atualmente para prever as ligações químicas é baseado nos trabalhos do químico americano Lewis. Esse cientista fez previsões sobre ligações antes mesmo da estrutura eletrônica dos átomos ter sido esclarecida em 1916. Com isso, podemos dividir os elementos da tabela periódica em três fases: os metais, os não metais e os gases nobres. Daí, a depender da interação entre eles, podemos classificar as ligações químicas em iônica, que ocorre geralmente entre metais e não metais. A ligação iônica deve ser conceituada como um abaixamento de energia ou elevação da estabilidade quando um íon infinitamente separado origina um cristal iônico. Esse abaixamento de energia é consequência do equilíbrio de forças de repulsão e atração. O simples fato de átomos infinitamente separados perderem ou ganharem elétrons, originando respectivos cátions e ânions, não proporciona estabilidade. Na natureza, os átomos se unem em função da eletronegatividade que eles apresentam. Podem atrair os elétrons mais ou menos para si. Esta capacidade de atrair mais ou menos para si os elétrons estão relacionados com o seu potencial de ionização e com a afinidade eletrônica. Quando a transferência de elétrons pode ser considerada como uma aproximação válida, face à diferença de eletronegatividade dos átomos. Podemos tratar o sistema como sendo uma interação entre íons, ou seja, puramente eletrostática. Com isso, podemos dizer que a ligação iônica pode ser considerada como uma interação eletrostática entre dois íons. Aí nós temos aqui também as propriedades físico-químicas dos compostos iônicos em relação ao ponto de fusão e ponto de ebulição. Os compostos iônicos típicos possuem temperatura de fusão e de ebulição elevada, em virtude de a ligação iônica ser intensa na maioria dos casos, devido às elevadas entalpias de rede. São necessárias quantidades consideráveis de energia para afastar um íon durante a fusão e a ebulição. Temos também o estado físico nas condições ambiente. A maioria dos compostos iônicos é sólida nessas condições. Existe algum composto com caráter fortemente iônico que são encontrados no estado líquido, que é o caso do estearato de potássio, que é um sabão líquido. Em relação à solubilidade, alguns compostos iônicos
como os haletos e hidroxalcalinos, são solúveis em solventes apolares, como a água. Entretanto, existem muitos outros compostos íons praticamente insolúveis em água. É o caso do carbonato de cálcio, carbonato de estrôncio, carbonato de bário, além do cloreto de prata. E dentre outros que não são solúveis em qualquer outro solvente. Como via de regra, as substâncias iônicas não se dissolvem nos solventes apolares, a não ser aqueles que possuem também longas cadeias apolares. Já em relação à condutividade elétrica, para que um material apresente boa condutividade elétrica, é preciso que existam unidades estruturais dotadas de cargas, íons ou elétrons, com grande movimentação. Os sólidos iônicos são mais condutores devido à pouca movimentação do íon nesse estado, mas depois de fundidos ou dissolvidos, bons condutores de eletricidade, pois acontece dissociação iônica e os íons passam a ter a movimentação necessária para a condução da energia elétrica. Já em relação à dureza e à tenacidade, os compostos iônicos são muito duros, bem resistentes ao risco, porém pouco tenaz, não muito resistentes ao choque mecânico. A elevada dureza é consequência do forte grau de interação entre os íons. Quando submetidos ao choque mecânico, costumam fragmentar-se em cristais menores devido ao fato de que as deformações sofridas pelo cristal em um choque aproximam cátions e ânions da rede e fazem as forças repulsivas, que se encontram minimizadas e se manifestam. Daí, vamos agora para a ligação covalente, que geralmente ocorre entre ametais e entre ametais e o hidrogênio. Precisamos entender por que os átomos de elementos não metálicos tendem a se ligar uns aos outros, uma vez que não podem formar íons de cargas opostas. Primeiramente, é preciso entender que os elementos não metálicos possuem alta energia de ionização e não costumam formar cátions. Lewis propôs que cada átomo em uma molécula ligada por um par de elétrons compartilhado. Ele imaginou que o par de elétrons compartilhado estava situado entre os dois átomos e interagia com ambos os núcleos. A ligação covalente seria, então, resultado das interações de dois elétrons e de dois núcleos, o que acaba provocando abaixamento da energia potencial nos átomos. Podemos dizer que ligação covalente consiste no compartilhamento de elétrons entre átomos. Esse compartilhamento leva à formação de espécies menos energéticas ou mais estáveis que os átomos isolados. E aí, em relação à classificação das ligações covalentes, podemos começar quanto à ordem. O que é isso? As ligações covalentes podem ser simples, chamada de ordem 1, quando um par de elétrons é compartilhado por dois átomos. Geralmente isso acontece com os elementos químicos da família 7A. Podem ser dupla ou ordem 2, quando dois pares de elétrons são compartilhados, e aí ocorre com os elementos químicos da família 6A, ou tripla, que é a ordem 3, quando o número de pares de elétrons compartilhados é igual a 3, que geralmente ocorre com os elementos da família 5A. Em relação quanto à forma de interpretação dos orbitais, dentre as ligações covalentes, nós temos a ligação sigma, que é quando o orbital molecular é resultado da interpenetração frontal de orbitais atômicos, ou seja, orbitais que antes da interpenetração estavam no mesmo eixo, ocorrem ligações simples, porém, se os orbitais atômicos estiverem em eixos paralelos, interpenetrar-se lateralmente, originando um orbital molecular com dois lobos, que chamamos de ligação pi. É quando ocorrem ligações duplas e ligações triplas. Já quanto à polaridade, a ligação covalente pode apresentar algum caráter iônico quando houver diferença de eletronegatividade entre os átomos que estabelece. Esse caráter iônico é chamado de polaridade. Então, quando dois átomos que se ligam possuem a mesma eletronegatividade, dizemos que se trata de ligação covalente apolar. Nesse caso, os dois átomos atraem o par eletrônico com a mesma intensidade. No caso de existir diferença de eletronegatividade entre os átomos, forma-se a ligação covalente polar. O átomo mais eletronegativo atrai mais fortemente os elétrons da ligação, e assim é criado um polo negativo em torno desse átomo. Por outro lado, o átomo de menor eletronegatividade fica com menor densidade eletrônica e acaba sendo polo positivo. É por isso que nas ligações covalentes polares tem um certo caráter iônico, porque vão ter polos diferentes, tanto o polo positivo como o polo negativo. Quanto à origem do par eletrônico, o par eletrônico compartilhado pode ser constituído de um elétron vindo de um átomo e outro proveniente de outro átomo, e nesse caso chamamos de ligação covalente normal. Mas quando os dois elétrons compartilhados vêm apenas de um dos átomos e passam a ocupar um orbital vazio do segundo átomo, denominamos de ligação covalente coordenada, antigamente chamada de ligação covalente dativa. Como assim? Quando eu tenho a molécula de hidrogênio, que eu vou ter o átomo de hidrogênio com seu elétron ligado a outro átomo de hidrogênio com seu elétron, cada um vai compartilhar esse par de elétrons, formando uma ligação covalente normal. Mas quando eu tenho a molécula de amônia, que eu tenho um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios,
e ainda sobra 2 elétrons no átomo de nitrogênio, esse par de elétrons que está sobrando ele pode ser compartilhado com outro elemento. Como esse compartilhamento vai vir de um átomo só, é chamada de ligação covalente coordenada. E aí vamos para ligações metálicas que ocorrem entre metais. O modelo de ligação metálica deve explicar a ligação entre um grande número de átomos idênticos em um metal puro e também a ligação entre átomos diferentes, como no caso de certas ligas metálicas. A teoria não pode se basear em ligações direcionais, pois muitas propriedades metálicas se conservam após a fusão. Além disso, a teoria deve explicar a grande condutividade elétrica dos metais. E aí nós temos o modelo mar dielétrico. O que é isso? Pode-se imaginar um cristal metálico como um retículo formado por cátions metálicos, no qual os elétrons de valência podem movimentar-se livremente nas 3 direções do cristal. Tal movimentação eletrônica pode ser comparada à movimentação das moléculas de um gás ou de um líquido. Dessa forma, uma maneira muito simples para descrever os metais é o modelo do gás dielétrico ou mar dielétrico. Os átomos metálicos perdem os seus elétrons de valência, já que possuem baixa energia de ação. Contudo, tais elétrons permanecem confinados ao metal por meio de atração eletrostática com os cátions, o que justifica o fato de eles ficarem uniformemente distribuídos pela estrutura. Nenhum elétron individual está confinado a um cátion específico. Por isso, os elétrons apresentam grande mobilidade. Isso também explica o caráter não direcional da ligação metálica. E através dessa ligação metálica, chegamos nas ligas. Ou seja, as ligas metálicas são formadas pela união de 2 ou mais metais, ou ainda pela união entre metais e ametais, considerando que, neste último caso, a porcentagem dos elementos metálicos é maior. O preparo da liga dá-se pela união de seus componentes no estado líquido, que posteriormente esfriam e se solidificam, resultando em uma solução sólida. Quando misturamos componentes, conseguimos formar uma liga que possui determinadas propriedades que faltavam individualmente aos metais. E como nós temos aqui, como exemplo, a liga ácido, que sua composição é ferro, 98,5%, carbono entre 0,5% a 1,5% e alguns traços de silício, enxofre e fósforo. Nós temos aqui a solda elétrica, na sua composição entre chumbo, na faixa de 67%, estânio 33%, em relação ao ouro 18 quilates, nós temos ouro que tem 75%, aí vem cobre com 12,5% e prata com 12,5%. Temos o bronze, que tem uma composição de cobre 90%, estênio 10%, o latão, que tem uma composição de cobre 67% e zinco 33%. E a famosa amálgama, que praticamente é uma mistura de mercúrio, que pode ter prata, cádmio, cobre, estânio e ouro, só que o percentual de mercúrio é predominante em relação a essa mistura. E aí temos os gases nobres, que antigamente pensávamos pela sua estabilidade, ou seja, por possuir 2 elétrons na última camada como o caso do hélio, ou 8 elétrons na última camada como G+, eles não podiam formar ligações. Só que, com o passar do tempo, foi percebendo que a energia de ionização dos gases nobres, como decresce de cima para baixo no grupo e são considerados muito altos, a energia de ionização do xenônio é baixa, o suficiente para permitir que ele perca elétron para átomos mais eletronegativos, como o flúor. Composto de hélio, neônio e argônio só existem sob condições especiais, é tanto que esses 3 elementos dificultam as suas ligações. A única molécula estável, neutra, do criptônio, praticamente é o fluoreto de criptônio. O xenônio é o gás nobre com a química mais rica, ou seja, ele possui uma variedade de ligações em relação aos outros elementos. E aí pode-se encontrar o xenônio ligado ao flúor, ao oxigênio, e ultimamente tem ali compostos, onde nós temos o xenônio ligado ao nitrogênio e o xenônio ligado ao carbono. E aí eu quero agradecer pelo convite e encerrar aqui a minha participação. Agradeço ao professor Luciano da Nóbrega pela parceria e a você, ouvinte, por estar conosco. Nos siga no Instagram, @ondas.saber, e até o próximo episódio.